gente não é um país que pode se dar o luxo de ficar absolutamente tranquilo. Principalmente se a gente leva em consideração que a gente tem a retomada de uma certa lógica imperial no mundo. Então, o mundo que a gente viu depois da Segunda Guerra Mundial, depois da Guerra Fria, principalmente, a partir da década de 90, era um mundo muito moldado por questões de mercado. Então, se está dando dinheiro, não tem problema, você vai comprar produtos de qualquer lugar do mundo, você vai vender para qualquer lugar do mundo, comprar produto chinês, comprar energia russa, tudo isso era muito mais fluido. O cenário que a gente tem agora é de uma manifestação da ideia de uma lógica imperial. Então você tem o Putin agindo na Ucrânia. Até outro dia os Estados Unidos falaram assim, mas isso é inaceitável, a Rússia não pode fazer isso na Ucrânia. A lógica dos Estados Unidos agora é, Rússia, você quer ficar com a Ucrânia? Fica aí. Agora, eu vou agir aqui na América Latina e eu vou fazer o que eu bem entender, eu espero que você não se meta. E aí não é o Tanguy que está dizendo, não é o Daniel que está dizendo. Isso está documentado. No finalzinho de 2025, os Estados Unidos lançaram lá a nova estratégia de segurança nacional e o termo que foi utilizado foi corolário Trump. O que é isso? É a interpretação do Trump, a aplicação do Trump da doutrina Monroe, que é a ideia de que as Américas são espaço de atuação dos Estados Unidos. Sendo o Brasil um país dessa região, aliás, o maior deles, tirando os Estados Unidos, tirando o Canadá do ponto de vista territorial, é claro que o Brasil tem que se preocupar. Essa atuação na Venezuela, ela tem sim o petróleo, claro que tem, claro que é uma questão importante, mas ela também é uma sinalização de que, olha, aqui eu faço o que eu bem entender. Mas você vai prender o presidente de um país? Eu vou entrar lá, vou pegar o presidente do país, vou colocar quem eu quiser e vou embora. E eu vou ficar com o petróleo. Algo que, aliás, presidentes anteriores fizeram absurdos, mas sempre fizeram absurdos dizendo que era em prol da democracia, em prol do combate ao terrorismo. Ele fala abertamente, não, vai ser ótimo, a gente vai tirar esse cara de lá e vai colocar as empresas americanas de petróleo. Ele é muito transparente nesse sentido, porque ele tem certeza que essa lógica imperial, ela pegou daqui para frente e o Brasil, ele está nesse império que os Estados Unidos consideram que é seu, que é a América Latina. Tem muita gente que defende a ação do Trump dizendo, bom, gente, e assim, até em alguns pontos eles até têm razão, no que eles falam, por exemplo, Maduro, Hugo Chávez são ditadores, controlavam a Venezuela de maneira violenta, um povo sofrido, e agora vai ter a tendência que a vida do povo, tendência é que a vida melhore. Isso dá legitimidade para esse tipo de ação do Trump, essa doutrina Monroe? Eu acho esse precedente extremamente perigoso. É claro que o regime do Maduro é indefensável. A gente está falando de uma ditadura horrorosa, que persegue pessoas à luz do dia, que restringe a liberdade de opinião, que levou a um êxodo gigantesco de milhões de venezuelanos para diferentes países do mundo. Mas quando você dá aos Estados Unidos o poder de remover um presidente, bom, quem remove o presidente por um bom motivo pode remover o presidente por qualquer motivo, porque um bom motivo é algo sempre bastante subjetivo e, dependendo do gosto do freguês, pode mudar. E nem todo o povo na América Latina está sofrendo tanto quanto o venezuelano, né? É verdade. Ninguém está sofrendo tanto com o regime do Maduro quanto os próprios venezuelanos. Então, eu entendo que o Maduro não era nem um pouco popular, nem no Brasil, nem na América Latina de uma forma geral. Então, a remoção do Maduro gera um certo alívio, por um lado. Na própria Venezuela, os primeiros movimentos foram de, poxa, que legal, que bom, nos livramos desse cara, desse encosto que estava aqui há muito tempo. Mas quem remove o Maduro porque ele é um ditador, de hoje para amanhã, pode dizer que um outro presidente também tem que ser removido por outro fator. E eu acho que oferecer esse poder aos Estados Unidos, arrepio do direito internacional, das regras, das organizações internacionais, é algo muito perigoso, traz um precedente que torna o mundo um lugar mais instável, mais inseguro, e isso não nos leva a um bom lugar. A gente tem um quadro aqui chamado Será Que? A gente vai até o Twitter e vê o que as pessoas estão perguntando ou se perguntando, e a gente vai tirar essas dúvidas com vocês agora. Vamos lá. O primeiro tweet é o do Cogita Tucci. Será que em algum momento a multidão presa no saco do Trump vai perceber que ele está zoando com todos eles? Que é basicamente o Coringa, que só quer ver o circo pegar fogo e dar risada das mortes que causa? Vocês acham que é isso? Que tem esse sadismo? Ou ele só é um demente, como tem gente defendendo, tem gente séria dizendo que o Trump hoje está demente. Ou não? No fim das contas, ele é um
oligarca, magnata, que sabe muito bem o que está fazendo, que peças ele está mexendo para ficar ainda mais rico? Olha, teve uma retrospectiva que a gente fez no final do ano de 2017 e que a gente fazia apostas para o ano seguinte. E a minha aposta no final de 2017, era o primeiro ano do governo Trump. E você é bom disso. Era que num determinado momento o Trump ia abrir um fechecler assim e a gente ia descobrir que o tempo todo era o Chris Rock, né? Que era tudo um grande marketing de comédia e tudo. Hoje eu já tenho um pensamento um pouco diferente, principalmente levando em consideração que no dia 4 de julho, agora de 2026, os Estados Unidos completam 250 anos de independência. E me parece que o que ele quer é ficar marcado nessa data como um presidente que conseguiu fazer um outro grande anúncio de expansão territorial. Essa fascinação que ele tem por tomar a Venezuela. Aliás, a própria Casa Branca postou como se fosse um print do Wikipedia, colocando lá o Trump como presidente da Venezuela. Sim. O que ele faz com o Canadá, o que ele faz com a Groenlândia, o que ele faz com a América Latina de uma forma geral, me parece que é uma forma de falar para o público americano, olha, nos 250 anos eu vou anunciar algo que nenhum dos meus antecessores fez. E me parece que ele está tentando caminhar nesse sentido. Se tem lucidez aí ou não, me parece que é muito mais uma mente distorcida, que busca o poder, que busca, como o Daniel falou, um legado, mas é algo que eu acho que ainda tem muito a crescer e é melhor apertar os cintos até o dia 4 de julho, porque eu acho que ele vai acelerar nessas medidas todas. Na última vez que vocês estiveram aqui, eu perguntei para você de quem você tinha mais medo, do Trump ou do Putin. E aí eu falei que eu tinha mais medo do Putin, porque o Putin me parece ser um cara que sabe o que está fazendo, que está mexendo as peças ali. E você falou assim, não, eu tenho mais medo do Trump porque ele é imprevisível. E você estava certo. Vamos para o próximo? Se os Estados Unidos não ganharem a Copa, será que o país vencedor também vai ter que dar o troféu para o Trump? É a pergunta do Jurunense. Olha, provavelmente essa será a expectativa do próprio Trump, né? Ainda mais se ele entregar a taça para o campeão, ele vai esperar um movimento de retorno. Eu lembro que em 94 o Brasil ganhou a Copa do Mundo e quem entregou o troféu foi o Al Gore, que na época era o vice-presidente dos Estados Unidos. E talvez o Trump esteja ali focado em entregar esse troféu e vai haver ali uma certa expectativa, talvez, de um retorno. Mas se o campeão não tiver que dar o troféu do Trump, o presidente da FIFA, que está nessa imagem, dará uma réplica para o Trump, porque ele adora realmente puxar o saco do Trump, oferecer ali ao Trump um agrado, até porque o Trump é muito suscetível a medalhas, troféus e afins. Mas vou ter que explicar para ele as regras, tá? Quem foi campeão, olha, o jogo acabou, foi 2-1 logo, não tem prorrogação. Na final da Copa do Mundo de Clubes, quando o Chelsea foi levantar o troféu, ele ficou ali com os jogadores, ele queria levantar o troféu e os jogadores do Chelsea, assim, meu Deus, esse cara vai ficar aqui, ele ficou. Ficou, ele tinha essa expectativa de participar ali. Ele também é campeão. Vamos para a próxima. Alonso e Silva. Será que dessa vez o povo iraniano conseguirá se livrar do Khamenei e sua trupe aloprada? Bom, desde o início do regime dos ayatollahs, quase 50 anos atrás, o clima no Irã é tenso. Será que alguma coisa vai mudar? Eu sou pessimista, viu? Mas eu também, sabia? Porque assim, a gente está tratando o Irã como se fosse um regime que poderia cair a qualquer momento. Porque na Síria caiu, por exemplo. Na Síria, o regime dos Assad estava lá desde 1971 e caiu assim, ali no final de 2024. Eu acho que o regime iraniano é diferente, é um regime muito mais bem assentado. É um país muito enfraquecido, né, com tudo que aconteceu desde 2023. Todos os aliados caíram, você tem uma crise econômica gigantesca, mas me parece que não é um regime tão perto de cair assim. Apesar de ser, nesse momento, o cenário no qual esse regime está mais enfraquecido, está mais perto de cair, o que ainda assim não significa que esteja próximo dessa queda. Então, respondendo aí ao amigo, eu acho que não é o momento ainda. Posso estar errado, mas acho que não é o momento ainda. E é interessante porque há uma certa tolerância por alguns segmentos no Brasil com o regime iraniano, porque ele é anti-americano. Só que se a gente colocasse numa matriz ideológica, o regime iraniano é de extrema-direita. É como se o Brasil se tornasse um país radical cristão. Né? É muito doido isso, né? Isso assim, é muito doido. A esquerda brasileira, eventualmente, demonstra uns comportamentos que você fala assim, gente, não dá para defender o Irã, a Venezuela. E assim, você fala, mas só porque o cara é anti-imperialismo, parece uma coisa tão colegial, né? Tão, primeiro
ano da faculdade, falar, não, se ele é contra os Estados Unidos, eu estou com ele. Os inimigos dos meus inimigos é meu amigo. É uma lógica Guerra Fria ainda, né? E, gente, pelo amor de Deus, né? 2026, não dá. Vamos pro próximo, é do Jaws. Qual será que vai ser o estopim da próxima guerra? Estados Unidos atacar o Irã ou Estados Unidos tomar a Groenlândia? Estados Unidos atacar o Irã é notícia velha, né? Já aconteceu. Então, assim, isso aconteceu em junho, né? Agora de 2025. Eu estava falando com o Daniel no aeroporto, quando a gente estava vindo para cá, que eu acho que os Estados Unidos vão tentar alguma coisa um pouco a mais na Groenlândia. Talvez não seja agora, mas eles estão subindo o tom, que é um arco narrativo que os Estados Unidos vão fazendo, eles vão preparando o terreno. Com relação à Venezuela, foi isso que eles fizeram. Eles dizem que é legítimo, depois eles dizem que eles podem fazer alguma coisa, manda porta-aviões e tudo. E com relação à Groenlândia, os Estados Unidos fizeram um movimento que é surpreendente, que é de basicamente romper com os europeus. Esse foi um movimento que a gente viu no final de 2025 e início agora de 2026, que é de tornar a relação com os europeus insustentável. É uma relação de quebra total de confiança. Me parece que há uma ideia de fazer algo na Groenlândia. Eu não sei como ainda, como é que isso poderia ser feito. Já falou que não faria nada militarmente, mas eu acho que o Irã pode até haver alguma coisa, apesar de não achar que agora vai acontecer, mas com a Groenlândia eu acho que ele pode dar um passo um pouco adiante nessa lógica imperial de esse aqui é o meu território, é o meu terreno e a Dinamarca não tem nada que fazer aqui.